Agora o presidente da Sete Rios, Joaquim Diniz, está na ponta da linha. Bom dia, Diniz. Obrigado por nos atender. Bom dia, Rodolfo, Agatha, Cristiano. Bom dia a todos que nos ouvem e assistem pela Band News. É isso aí, assistem porque também você acompanha o Joaquim Diniz por imagem. Se você quiser acompanhar na nossa live Band News FM Rio, você vai também com imagens acompanhar a entrevista com o Joaquim Diniz. E por quê, minha gente? Porque temos uma interdição importante por 3 meses, essa é a expectativa, tomara que a obra possa ser acelerada e esse prazo diminuído, a gente vai entender com o Diniz, mas uma interdição importante na Borges de Medeiros, avenida importante da Lagoa Rodrigo de Freitas, já a partir de quando o Diniz traz pra gente um panorama geral, quando começa, por quanto tempo, e explica também por que essa obra, para o nosso ouvinte entender, tem a ver com alagamentos, é uma obra já necessária também há bastante tempo. Exato, Rodolfo. Aquele ponto ali da Borges de Medeiros, na altura do Parque dos Patins, é um ponto clássico de alagamento. Então, no período de grandes chuvas, por diversas vezes, é necessário se interditar ali a Borges de Medeiros, jogando o trânsito pela Epitácio Pessoa, porque aquele ponto alaga. Então, a Secretaria de Infraestrutura ela vai fazer uma obra, vai elevar o piso ali, de uma forma semelhante que foi feita ali na altura da Ípica, na Lagoa também, foi feito já há alguns anos atrás, era um clássico ponto de alagamento. Depois dessa intervenção que foi feita na época pela Secretaria de Obras, deixou-se ter problema ali. Então a gente começa sábado, agora, na pista sentido Túnel Rebouças. A obra vai pegar as 2 pistas. A primeira etapa pega a pista de quem vem ali da Mário Ribeiro, quem vem do túnel Acústico Zuzuanjo em direção ao Rebouças, com a interdição total daquela pista. Nós fizemos como uma forma de minimizar os impactos, toda intervenção que é necessária para obras, a gente obviamente analisa, estuda e busca formas de minimizar o impacto isso para a população, principalmente numa via como a Borges de Medeiros, que é essa importante conexão de quem vem da Barra da Tijuca em direção ao centro e à Zona Sul. Então, o que foi feito? Ali em frente, nós temos o estacionamento do Parque dos Patins, nós criamos uma via auxiliar paralela à Borges de Medeiros, aonde o tráfego vai ser desviado. Ou seja, nós fechamos totalmente a Borges de Medeiros no sentido Rebouças, a partir de sábado, 7h30 da manhã, e é feito esse desvio pelo que era antigamente o Parque dos Patins. A gente acredita, são 2 faixas também, a Borges de Medeiros ela tem 2 faixas por sentido. A gente acredita que, como esse desvio também tem 2 faixas, os reflexos não devem ser tão grandes. A gente vai criar ali como se fosse uma chicane, não é? Obviamente que vai reduzir a velocidade, existe uma curva para a direita, depois retorna para a esquerda, mas entendemos que vai ser possível administrar com tranquilidade. Uma preocupação é que com esse desvio feito para o estacionamento do Parque dos Patins, nós perdemos ali praticamente 50% das vagas disponíveis ali no parque, então já foi alinhado ali com a subprefeitura da Zona Sul e com a subsecretaria de eventos, para que nesse período de obras nós evitemos ter eventos de maior porte ali naquela região, Parque das Figueiras, Parque dos Patins, já que perdeu-se bastante a capacidade. Terminando esse trecho no sentido Rebouças, a obra passa para o outro lado da Borges de Medeiros, aí no sentido de quem vem do Rebouças e segue em direção ao túnel, a Mário Ribeiro. E aí, nessa segunda etapa, a estratégia é a mesma, a gente mantém o tráfego sentido Rebouças nessa via auxiliar e nós jogamos o tráfego de quem vem do Rebouças em direção à Gávea numa reversível na pista que já vai estar liberada. A ideia é que a gente vai ter algum tipo de problema, obviamente, durante esse período, mas a ideia é que a gente resolva de uma forma definitiva esse ponto crítico de alagamento da cidade. Olha, então só para resumir, a partir de sábado, 7h30 da manhã, a gente passa a ter, minha gente, desvios que obviamente vão reduzir velocidade e vão complicar o trânsito, mas o que o Joaquim Diniz está alertando é que pegando o espaço do estacionamento do Parque dos Patins, sempre, em ambos os sentidos, seja quando a obra estiver acontecendo no sentido Rebouças, na pista sentido Rebouças, ou quando depois for acontecer na pista sentido Gávea, que é mais próximo ali ao Jockey, você sempre terá uma opção, mas como você tem curvas e terá que fazer ali também, obviamente, uma velocidade mais reduzida, isso vai complicar. Então aí, Joaquim Diniz, só reforçando, é sempre bom dizer que Epitácio Pessoa, né, o outro lado da Lagoa, de manhã, por exemplo, que é grande fluxo no sentido centro, a orla da Zona Sul está toda voltada para o centro, e o próprio Jardim Botânico são sempre opções talvez até melhores para desafogar ali, né? Exatamente. Existem essas rotas alternativas.
o fato da gente trabalhar com a Avenida Niemeyer somente no sentido Leblon na parte da manhã e mais a reversível da orla da Zona Sul, ela visa justamente, né, essas medidas visam justamente criar uma rota alternativa a quem vem da região, principalmente da Barra da Tijuca em direção a Centro e Zona Sul, que utilizaria preferencialmente o túnel. Já tem essa rota alternativa seguindo Niemeyer e orla da Zona Sul, e a recomendação é exatamente essa: evitar aquela região, como você bem detalhou. Nós não vamos ter uma perda de capacidade, mas a gente vai ter, devido a esses desvios, aí uma redução pontual. Tem uma preocupação também a gente ter ali equipes de fiscalização, para que não tenha nenhum tipo de parada irregular, estacionamento que prejudique o trânsito, veículos enguiçados. A gente vai estar com as nossas equipes completas lá, com reboque posicionado, por caso de qualquer tipo de acidente. Mas, como eu te falei, a gente acredita que algum transtorno vai ser criado, mas com essa alternativa que nós encontramos, vai ser possível administrar. Eu vou dar um spoiler aqui para vocês também. Na semana que vem a gente está se reunindo com a Secretaria de Conservação, nos mesmos moldes que foi feita uma intervenção que terminou ontem aqui na São Clemente, de recuperação de asfalto. Tem necessidade de se fazer isso também na Lagoa, ali na altura do Clube de Remo, da sede de remo do Vasco da Gama. Então a gente vai analisar aí no início da semana que vem os impactos, o que aconteceu com essa interdição ali da altura do Parque dos Patins, mas possivelmente teremos também uma interdição complementar da Secretaria de Conservação na altura do Vasco da Gama. Isso é importante, da mesma forma que foi feito aqui na São Clemente. O asfalto liso, ele não está buscando simplesmente trocar a capa de asfalto. Então, aonde a Secretaria de Conservação identifica algum problema no solo, né, que eles chamam de reparo profundo, eles estão entrando lá embaixo, recuperando, para que o serviço ele tenha uma durabilidade maior, né? Tivemos alguns transtornos aqui na São Clemente, essa obra que durou cerca de 2 semanas. Então, nós vamos ter essa interdição no Parque dos Patins, mas a partir de semana que vem a gente está conversando também com a conservação e possivelmente, provavelmente, teremos mais interdições na Lagoa, só que essas na altura do Clube de Regatas Vasco da Gama. Nós vamos definir com eles qual vai ser o esquema operacional e depois divulgaremos para toda a imprensa. Diniz, é a Agatha falando. Eu queria te perguntar, hoje eu passei bem em frente ali onde essas interdições vão ser feitas, já foram colocados até os cones, todas as sinalizações certinhas. O que me preocupou é que hoje já estava um trânsito muito pesado, sem nenhum tipo de interdição. Eu entro ali naquela altura de Botafogo, eu jogo para a esquerda no posto de gasolina para vir por trás até a via a Humaitá. Só que mais para frente tinha uma obra de fresagem, da conservação, inclusive, que estava causando esse trânsito. Essas obras vão paralisar para vocês fazerem essa interdição, porque vai complicar mais ainda se elas estiverem lá. As obras do asfalto liso, elas acontecem na madrugada. Então, a princípio, a gente às 5 horas da manhã, que é onde a gente tem claramente um aumento do volume de tráfego nessas principais vias da cidade, elas são interrompidas. Não é? Eu não tenho essa informação, não sei se você passou antes desse horário ou se especificamente hoje houve algum atraso, mas a ideia é a gente sempre compatibilizar a obra com os horários de menor fluxo na região, nas vias, né? Essa que eu te passei do reparo profundo, essa é diferente, porque essa daí é um serviço que você precisa cavar bastante, fazer recuperação, concretar, ter tempo de cura. Aí são obras que permanecem durante o dia, tá? Então existe, como eu te falei, uma previsão e uma preocupação nossa da gente, quando chegar nessa outra etapa, compatibilizar. Mas o asfalto liso, normalmente só a operação asfalto liso, onde você faz a fresagem, simplesmente recapeamento, a gente coloca sempre no horário noturno. São 10h16, a gente está conversando com o presidente da Sete Rios, Joaquim Diniz. Agora na live, o Vinícius Fernandes me avisa que estamos até exibindo o trânsito na Borges de Medeiros, nesse trecho que vai receber as obras. O trânsito está carregado, mas está fluindo. Ô Joaquim Diniz, os nossos ouvintes estão falando bastante, e o senhor até citou aí no seu comentário a Niemeyer como alternativa. Ela está funcionando aí com algumas alterações e no horário da reversível só no sentido Leblon. Tem a questão também da manutenção nos túneis Uso Ângelo e Acústico Mascarenhas. A Niemeyer, ela estava começando a engarrafar, ainda está na verdade, por volta das 5h20 da manhã, porque os túneis só estavam sendo reabertos pós-manutenção da madrugada às 6h. Eu vi que agora vocês mudaram e está sendo até às 5h30 da manhã. Mas ainda percebe-se, isso eu estou falando até com base no que a gente recebe dos motoristas, que a Niemeyer está engarrafando muito cedo. Ainda mais agora com essas obras da Borges de Medeiros, não tem condições de voltar a reabrir os túneis a partir das 5 da manhã, pós-manutenção? Então, Cristiano, inicialmente
era feito dessa forma. A interdição do túnel Zuzu Ângelo acontecia de 22 horas até às 5. Só que a gente tem que ver o outro sentido, né? Então, quando a gente fecha o Zuzu Ângelo de quem vem da Barra em direção à Zona Sul, o trânsito é colocado todo para Niemeyer. Quando aconteceu a necessidade da interdição da Niemeyer, nós alteramos o horário. Jogamos que era de 22 às 5, colocamos o fechamento do Zuzu Ângelo de 23 às 6. Só que 6 horas da manhã é muito no limite. É muito no limite. Qualquer coisinha que der errado na obra, atrasa, e aí o congestionamento é certo. Nós fizemos um ajuste de 22h30 até às 5h30. Então, a gente, com isso, compatibiliza no período noturno a necessidade de atender o trânsito que vem aí em direção à Zona Sul, que não tem o Zuzu Ângelo, que utiliza a Niemeyer, e com a liberação no horário de 5h30, que é um horário que tem um pouco mais de conforto. 5 horas seria o horário ideal. Por que a gente precisa dessa janela? Porque a gente faz a interdição do Zuzu Ângelo, depois os equipamentos, o maquinário entra na pista, começa a executar o serviço, né, de recuperação do túnel, que está acontecendo no Zuzu Ângelo e no Rebouças, e depois você tem um tempo de desmobilização. O prazo para concluir a obra no Zuzu Ângelo é um prazo de 1 ano. Então, se nós diminuirmos muito essa janela, com toda essa necessidade de tempo de fechamento, limpeza que eu digo, a gente precisa garantir que todos os carros saíram de dentro do túnel, as máquinas entram, começam a trabalhar, essa janela fica muito pequena e a gente não consegue cumprir esse prazo, ou seja, a obra ela atrasa. Então, a gente considerou que esse horário de 22h30 às 5h30 é um horário que a gente compatibiliza as necessidades da noite e da manhã por conta da Niemeyer. Lembrando que o Rebouças ele também está sendo fechado para esse serviço de revitalização, né, da Secretaria de Infraestrutura, só que o Rebouças ele apresenta uma vantagem, porque como ele é um túnel com 3 faixas por sentido, a gente trabalha com a reversível. O Zuzu Ângelo são 2 faixas por sentido, é muito perigoso, tem muito risco a gente montar a reversível. Então é necessário realmente a interdição total com o desvio. Para você ter uma ideia, nós ontem tivemos problemas no desvio da Niemeyer, porque depois que foi feito o fechamento do Zuzu Ângelo, nós tivemos aí uma movimentação de blitz na própria Niemeyer, e aí gerou um congestionamento significativo ali de quem estava vindo em direção à Zona Sul. Diniz, deixa eu perguntar algumas coisas objetivas aqui para você. Alguns ouvintes estão perguntando se eu puder pedir para a gente responder objetivamente. A obra da Avenida Borges de Medeiros será dia e noite, ou seja, 24 horas ela vai rolar? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tá, outra pergunta. Diniz, isso foi a pergunta do Rony, a primeira. Outro ouvinte pergunta aqui. Levi Macedo, Diniz, o Levi Macedo. Vão fazer baias para os ônibus pararem sem atrapalhar a fluidez na via alternativa, nessa via que vai pegar parte do estacionamento? Não, nesse ponto de desvio não tem ponto de ônibus, não tem necessidade de criação de baias. A preocupação é o acesso ao estacionamento causar algum tipo de retenção, por isso que a gente colocou a necessidade de não ter eventos de grande porte ali, Parque dos Patins e Parque das Figueiras durante a obra. Já tem uma baia de ônibus um pouco mais à frente, próximo ao Clube Piraquê, né, à direita. Outra pergunta, final de telefone 0060. Olha, mas está tendo obra na Niemeyer, está alertando esse ouvinte, ali na altura do Sheraton. 2 obras ao mesmo tempo no sentido centro, vai piorar. Essa obra já terá acabado, Diniz? Não, a obra da Niemeyer, a previsão inicial são 6 meses. Essa obra do Parque dos Patins da Lagoa é uma obra para eliminar um crônico problema de alagamento. Então, a ideia é que a gente, para o próximo verão, que é o período crítico de chuvas da cidade do Rio de Janeiro, a gente já tenha eliminado esse ponto, por isso a necessidade da gente fazer essas 2 obras simultaneamente. A gente sabe que não é o adequado na questão de mobilidade, mas como benefício total para a cidade é melhor sim. Tá, última coisa, o Guilherme pergunta, vocês vão botar agente de trânsito para ajudar na orientação? Sim. Vão ser colocados, como eu falei, já que a gente está com esse desvio, essa pequena redução de capacidade, qualquer problema como estacionamento irregular, parada, problemas de acesso ao estacionamento do Parque dos Patins, causa reflexo, então a gente vai ter uma operação mais reforçada ali de trânsito, com o pessoal da 7 Rio e da Guarda Municipal. Obrigado, Joaquim Diniz, presidente da 7 Rio. Até uma próxima oportunidade. Obrigado pela entrevista. Valeu, Diniz. Um grande abraço, obrigado a todos, eu que agradeço.